sua Bíblia juntamente comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu vou ler do verso 1 ao verso 20. E em seguida, Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu quero ler alguns versículos também. Todos encontraram, amém? Como é maravilhoso ouvir esse barulho de Bíblia. Isso é lindo. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Agora vai comigo em João, um livro adiante, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Diga
Diga comigo assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Você pode se assentar adorando ao Senhor. Eu quero falar com você um pouco a respeito do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um acontecimento extraordinário. O nascimento de Jesus foi a divisão da história. O nascimento de Jesus, ele veio, amado, para dar um novo rumo, uma nova direção à raça humana. O texto que nós lemos nos fala de dois jovens que estavam noivos, José e Maria. E de repente o Espírito Santo envolve Maria, e o Espírito Santo diz: olha, Maria, você foi eleita, Maria, você foi escolhida para ser aquela que dará a luz, aquela que gerará o corpo físico do Salvador. Isso não é pouca coisa. E Maria ficou cheia de graça, diz a palavra de Deus, e foi tomada pelo Espírito Santo, e que sem que houvesse uma inseminação, nem carnal, nem artificial, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. E o anjo lhe disse: não temas, porque o ente que está gerando dentro de você, ele é divino, ele não é humano apenas. E de repente aquela gravidez, amado, começa a tomar forma. E José, percebendo isso, tenta fugir e ir embora, porque ele diz: ela vai ficar deformada, eles vão dizer que eu atravessei, adiantei ao casamento. E o anjo do Senhor diz a José: não, José, não foge, porque essa mulher está grávida pelo Espírito Santo, e o ente que está no ventre dela é o Filho de Deus. Eu fico imaginando e eu tento entender o que se passou na cabeça desses dois jovens agora. Dois jovens que aparentemente não estavam envolvidos com nenhuma linhagem sacerdotal, apesar de José ser da linhagem real de Davi. Eles não eram ministros, eles eram simplesmente dois jovens comprometidos com Deus. Eles eram simplesmente dois jovens comprometidos com a santidade. E Deus olhou desde os céus à terra e os escolheu diante de milhões. A Bíblia diz que passaram tempos, passaram anos, milhares deles, até que Deus encontrasse dois jovens que tivessem vida consagrada. Os profetas profetizaram, os reis desejaram e sonharam, os sacerdotes ansiaram por esse dia, mas não havia ninguém capacitado para dar a luz ao Salvador. Um episódio, amado, que não era simplesmente uma criança, mas agora era um verbo de Deus que se tornaria gente, que encarnaria e que viria ao mundo. Eu estou falando, amado, de algo maior. Eu estou falando, amado, de um ser divino que se tornaria humano, um ser que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. Para Jesus foi uma humilhação ele se tornar gente como a gente. Para Jesus foi uma humilhação deixar toda a sua glória, a glória do Pai, e se transformar em pessoa como eu e você, e se transformar em gente como eu e você. E agora, amado, esses jovens estão envolvidos num projeto eterno,
consegue entender o que é isso? Você consegue imaginar o que é você estar envolvido num projeto eterno? E agora esse projeto eterno, em que Maria e José estão envolvidos, requer uma renúncia completa da sua vida. Requer uma renúncia completa dos seus sonhos. Muitas pessoas querem celebrar o nascimento de Jesus. Alguns até celebram, mas para celebrar o nascimento de Jesus, é necessário que, a exemplo de José e Maria, você tenha uma renúncia completa dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos. Aquele casamento que era para ser um casamento comum, agora vira, amado, toma uma dimensão extraordinária. Aquele casamento e aquela junção daqueles dois jovens, que era para ser um casamento como o meu e o seu, normal, agora se vê envolvido num plano de eternidade. Dois mortais, como eu e você, envolvidos agora num plano de eternidade. Você entende isso? Amém? Agora envolvidos, amado, por uma graça. Agora envolvidos por uma revelação. Agora o Espírito Santo é parceiro daquele casal. Agora o Espírito Santo está conduzindo a vida deles de modo extraordinário, que eles já não têm mais controle sequer do casamento deles. Eles não têm controle sequer da vida deles. E agora eles são envolvidos, amado, num plano eterno. A Bíblia diz, amado, que os dias se passaram. José recebeu ela como sua esposa para não defamá-la, e a Bíblia diz, ele não tocou nela porque entendia o que estava acontecendo, até que Jesus nascesse. A Bíblia diz que José respeitou, ele não tocou. Ele zelou dela, ele cuidou dela por causa do ente querido que estava no seu ventre. Amados, eu não sei quantos aqui são pais, quantos aqui têm filhos, mas irmão, quando o seu filho está no ventre da sua esposa, você não vê a hora de ver a carinha dele, você não vê a hora de conhecê-lo, você fica os 9 meses, amado. E é até interessante, né? Porque o pai fica meio que do lado de fora, isolado, né? De tudo, né? É um negócio entre a mãe e o filho, né? É um negócio assim esquisito. E você fica só, ai meu Deus, quando é que nasce? E a mãe fica, chutou, moveu. E o pai fica, oh meu Deus do céu, o que é que você está sentindo? E de repente a mulher começa a chorar, estou emocionada. Você diz, oh meu Deus, quando é que vai ser o meu dia de pegar esse menino? Né? Os meus filhos estavam no ventre, eu ficava falando com eles. Olha, é papai que está aqui do lado de fora, não é a barriga do pai não, mas o pai está participando, viu filho? Valoriza, hein? Valoriza o passo. Você entende isso, amém? José agora está cuidando, amado, de um ente querido. Você imaginou, amado, o que é isso? Você tem noção da dimensão disso? Agora esse moço está envolvido num plano divino, onde vai nascer um homem Deus. Você consegue imaginar o que é para esses dois jovens conceberem a ideia do que está para nascer um homem Deus no seio familiar, do qual ele vai ter que cuidar, do qual ele vai ter que zelar por aquela criança? Irmãos, quando minha esposa estava grávida, eu já ficava desesperado, como é que eu vou cuidar desses meninos? E para pegar no colo, meu Deus, será que vai quebrar? Será que quebra? Como é que é isso? Todos engonçados, ajeitados. E agora José tem a responsabilidade de cuidar do menino Deus. E de repente eles vão para Belém, para o alistamento, e quando eles chegam naquele lugar, não há lugar para Jesus. Não há lugar para ele nascer. Você entende isso, amém? E a pergunta é, será que nos dias de hoje Jesus tem encontrado lugar? Ou será que Jesus ainda continua batendo a porta e dizendo, eu quero entrar, deixa eu entrar aí na tua casa,
E eu não estou falando da casa 4 paredes, eu estou falando dessa casa somos nós. Jesus tem ficado do lado de fora, externo, ou Jesus tem tido acesso à sua vida para também te envolver num plano eterno. Jesus tem sido festejado do lado de fora, ou ele tem sido convidado para entrar. Ele tem sido celebrado como uma figura mística, ou ele tem sido celebrado como Deus em nós, o Emanuel, o Deus conosco. O povo de Belém não reconheceram isso de imediato. Então diz a palavra de Deus, amado, que esse povo não receberam. E João declara isso. João não relata o nascimento de Jesus. Aliás, dos evangelhos, só quem relata o nascimento de Jesus é Mateus e Lucas, com narrativas diferentes, inclusive. Os outros evangelhos não narram o nascimento de Jesus. Marcos já começa já do ministério. Marcos já começa o início do ministério de Jesus. Tarará, tarará. João começa a falar não apenas de Belém. João é mais profundo. João diz assim, no princípio era o verbo. Sabe o que é isso, amado? É ter uma revelação de quem é Jesus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Nós vimos a sua glória. Ele veio em carne. Na palavra original, quando diz assim, ele habitou entre nós, está dizendo assim, ele tabernaculou. Ou seja, o templo vivo, a habitação. Ele veio como uma habitação no nosso meio. Jesus tabernaculou. Você entende a dimensão disso, amém? Tem pessoas que celebram o nascimento de Jesus, mas não entendem a dimensão do verbo encarnado. Ele veio agora, amado, ao mundo para nos inserir num projeto eterno. E através dele agora, desse novo tabernáculo, do tabernáculo vivo, eu posso entrar nesse tabernáculo e agora eu também ser participante da natureza divina. A Bíblia diz, amado, que no meio daquele projeto todo, aqueles dois jovens não sabiam o que eles iriam fazer da sua vida. Afinal de contas, não tinha lugar nem na estalagem, não havia lugar nem na hotelaria para eles ficarem. E agora Jesus está entre os animais, numa manjedoura, num curral de gado, no lugar onde se cria gado. Foi o único lugar que encontrou-se para eles. E de repente a Bíblia diz que aconteceu um momento sublime. Ela deu a luz. Amém? Deu a luz o seu filho. E quando Jesus nasceu, então diz a palavra de Deus que os anjos dos céus louvaram. Eles se alegraram imensamente. Sabe por quê? Porque ele dizia, deu certo. O plano deu certo. Diga ao irmão que está do seu lado, o plano deu certo. Vingou a semente do Espírito Santo, vingou na terra. Você entende isso, amém? Irmãos, a alegria de pegar um filho no colo pela primeira vez é algo indescritível. Eu não vivi nenhuma emoção até hoje comparada a isso. Você chora, você ri, aí você olha para a mãe, você quase desmaia. É um negócio de doido. A mãe está lá, até meio bobinha, né? Assim, né? Você com o filho no colo e chorando. Daqui a pouco o médico diz, olha pai, o pai, não mostra. Os meus foram cesáreos. Tinha sangue para tudo quando é lado, meu Deus. O médico estava puxando
passando eles, nos dois. Eu matei o médico nas 2 vezes. Na hora da saída, o médico disse: olha, pai, que eu olho, só via sangue. Então, estou vendo, né? E o médico dizia: não perde que agora, não perde que agora. Eu digo: estou tentando manter de pé. A alegria, querido, de ter um filho. Quando essa criança nasce, agora o Deus encarnado. Os anjos se alegraram e disseram: ele nasceu. Irmão, é uma alegria absurda. Se bem que nessa igreja, pelo tanto de criança, eu acho que eu estou falando só para quem já entende, né? E então os anjos começam a louvar. E então os anjos começam a cantar. E encontra no meio do pasto, amado, alguns pastores. A Bíblia não diz quantos eram esses pastores. Eles estavam ali pastoreando ovelhas, homens simples, homem do povo, homem do campo, homens desprezados. Irmãos, na época que Jesus nasceu, pastores era tido como a escória da humanidade. Na época que Jesus nasceu, irmãos, pastores eram tidos como os desclassificados. Esse cara não sabe fazer mais nada na vida, por isso que está tomando conta de ovelha. Você entende isso, amém? E foi para eles que os anjos anunciaram primeiro. Para aqueles, amados, que o mundo não dava nada, para aqueles que o mundo desprezava, para aqueles que o mundo nem olhavam para ele com prestígio nenhum, Deus prestigiou. Jesus já nasceu assim, amado, contrariando toda a lógica, contrariando toda a sociedade. Os anjos não foram anunciar para Herodes, que estava lá no palácio. Os anjos não foram anunciar, amados, para os grandes teólogos que estavam no templo. Não, os anjos foram anunciar para os desprezados. Porque quando ninguém vê, Deus vê. Você entende isso, amém? Quando ninguém reconhece, Deus reconhece. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus que é desprezado e não reconhecido, Deus tem informação privilegiada para ele. Deus tem informação fresquinha. Deus olha para você, amado, e Deus prioriza você. Você entende isso, amém? E os pastores não sabiam nem o que estava acontecendo ali. E os anjos começaram a louvar, cantar. E de repente um anjo toma a frente e diz assim: olha, venho contar boas novas. Os anjos não aguentaram. Os anjos não aguentaram. Os anjos já começaram a incendiar o mundo, né? Dizer assim: olha, nós temos que dizer para você, nós temos que contar para vocês. E eles viram a glória, e a glória começa a cercá-los com um grande esplendor. E o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas e grande alegria, que será para todo o povo. Os anjos estavam, amados, o céu estava numa festa. O pai olhava para o Espírito Santo e dizia assim: deu certo, ele já está entre eles. Você entende isso, amém? Irmão, você entende o que é isso? O pai olhou para o Espírito Santo e disse: deu certo, ele já está entre eles. Ele já conseguiu se introduzir no meio deles. Amado, isso era um plano de milhares de anos atrás, quando o homem pecou lá no Egito, lá no Éden, lá em Gênesis 3:15. Era o projeto de Deus. O pai olhou para o filho olhou para o Espírito, e eles concordaram e disseram: vamos ter que entrar no meio deles. Vamos ter que gerar um espírito novo. Você entende isso, amém? Que Jesus veio ao mundo para gerar um espírito novo no homem. Tanto que quando Nicodemos, Jesus já na fase adulta, no seu ministério, Nicodemos pergunta para Jesus, ele diz: olha, eu vim para você nascer de novo. Você entende isso, amém? Se eu celebrar o nascimento de Jesus, mas eu ainda não tiver nascido de novo, eu ainda não estou introduzido no plano eterno. Quando Deus olha, eu viajo, né? Eu consigo ser um pouco louco nisso. Eu vejo o pai dando um high five para o Espírito Santo. Valeu, já está entre eles. Você entende isso, amém? Maria e José, com aquele temor, e diz
dizia: meu Deus, o que vai ser daqui para frente? José diz: não sei, mas que é um menino normal, é gente. Você entende isso também? O que você imagina que José, um jovem sem experiência, e Maria, sem experiência, pensava a respeito de Jesus? Bom, é obra do Espírito Santo. Como que será isso? O que vai sair daí de dentro? E detalhe, não tinha ultrassom naquela época, tá? Eles ficaram na expectativa: como é que vai ser esse menino Deus? E quando ele nasce, assim, assumiu a forma humana. Aleluia, Senhor! Amado, aquela noite foi uma noite inesquecível nos céus e na terra, e será inesquecível por toda a eternidade. Você entende isso, amém? É uma noite, amado, que será inesquecível para toda a eternidade. Amado, nós vamos voltar para os céus e nós ainda vamos celebrar esse dia. O dia do nascimento de Jesus será celebrado por toda a eternidade, como o dia que o plano deu certo. Ele já está no nosso meio. Os anjos cercaram com glória aqueles pastores, e os pastores ficaram cheios de temor. Eles ficaram morrendo de medo. E o anjo disse assim: olha, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O nome de Jesus, o nome traduzido Yeshua, é Salvador ou Messias. Yeshua ou Yeshua, Salvador. Cristo, traduzido ao pé da letra, é ungido. O Salvador ungido acaba de nascer. Agora, a glória de Deus, irmãos, presta atenção, porque agora a plenitude de Deus está entre os homens. A forma maior de amor, a forma maior da presença de Deus na terra, estava ali, naquela manjedoura. Enquanto as pessoas estavam nos seus palácios, enquanto eles estavam banqueteando, enquanto eles estavam, amado, vivendo a sua vida cotidiana, lá no meio do gado, no meio dos animais, havia ali uma família específica, uma jovem família que acabara de se compor. Havia uma alegria. Você imagina, amado, o que é? O que virou aquela manjedoura naquele dia? Às vezes, amado, nós oramos um pouquinho, sentimos a presença do Espírito Santo, nós já queremos sair correndo no meio da igreja. O que você acha que José e Maria sentiram naquele dia? Aquela manjedoura ficou tomada de uma glória, de um esplendor. Os céus se abriu para ver aquele momento, e ali iniciava um projeto maravilhoso. Eu fico imaginando o que era para ser tão simples e tão claro, por que se tornou tão confuso? Por que as pessoas fizeram uma confusão com o nascimento de Jesus? Algumas pessoas até dizem assim: porque os pastores vieram. Quando os pastores saíram, chegaram os magos. Não chegaram nada. Os magos vieram 2 anos depois que Jesus já tinha nascido. Mateus diz, amado, Mateus capítulo 2 diz que os magos até dormiram na casa de José. Tanto que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Eu não vou nem entrar por esse caminho hoje. Mas os magos nunca estiveram na manjedoura, tá, querido? Invencionice de mente fértil. Também não eram 3, tá? A Bíblia não diz quantos são. Só fala a espécie de presente que eles deram. Quer dizer. Você entende isso, amém? Uma coisa que é para ser tão gloriosa, tão simples de se compreender, os homens começam a fazer uma confusão extrema, que não precisa dessa confusão. Você entende isso, amém? Que não precisa disso. Jesus nasceu, ponto. Simples, claro, limpo. Porque agora o meu Salvador tomou a minha forma, que foi a forma que Ele encontrou de me inserir, de me fazer entrar
vocês que estão aqui nesta manhã estão inseridos nesse plano. Todos vocês que estão me ouvindo estão inseridos nesse plano eterno. Agora, amado, eu e você estamos inseridos no plano da divindade de Deus. Aqueles pastores, amado, que vieram ali para adorar, eles agora começam a ver, eles encontraram Jesus, eles vieram desesperadamente encontrar Jesus para ver o que estava acontecendo ali. E eles, quando eles viram Jesus, eles começaram a adorar a Jesus. Foi o melhor dia da vida daqueles pastores. Quando chegar nos céus, eu quero encontrar esses pastores, e eu quero perguntar para eles o que eles sentiram quando eles viram Jesus naquela manjedoura. Que alegria foi aquela? O que eles sentiram exatamente? Você é capaz de imaginar o que aqueles homens sentiram quando eles se depararam com o Salvador? Eu estou falando, amado, da escória da humanidade, tá? Eu estou falando dos excluídos, agora inseridos. Porque Jesus tem essa coisa maravilhosa, amado, daqueles que estão incluídos, ele inserir na história dele. Você entende isso, amém? Eu não sei quantos estão aqui que algum dia já se sentiram excluídos. Eu não sei quantos estão aqui que algum dia já se sentiram indignos de estarem diante do Senhor. Pois eu quero te dizer que a primeira coisa que Jesus faz é inserir os indignos na sua história. É impossível eu contar a história de Jesus sem contar desses pastores. É impossível eu contar a história do nascimento de Jesus sem falar desses homens que viviam à margem da sociedade, mas que agora estão no contexto eterno. Por toda a eternidade, aonde se falar do nascimento de Jesus, se fala desses homens, dos excluídos, porque é assim que Jesus trabalha. E agora, amados, está concluído, completo, o projeto da humanização de Cristo. Ela deu a luz. Ela deu a luz. Quando Jesus nasceu, o projeto de humanização está concluído. Jesus está no meio do povo. Jesus agora é um de nós, para nos resgatar. Jesus entra na nossa história para nos resgatar. Esse é o projeto original. Esse é o plano do Espírito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nos resgatar. Quando você orar a Cristo, amado, se lembre disso. Quando você invocar o nome de Jesus, se lembre disso. Há um projeto e eu estou envolvido nele. Há um projeto eterno no qual eu estou envolvido. Jesus veio para me resgatar. E a primeira providência que ele fez foi me colocar dentro da história dele. Hoje eu sou parte da história dele. E agora, diz João, a palavra ou o verbo que tudo criou, agora tornou-se parte da criação. Você consegue entender a magnitude disso? A grandeza disso? Porque agora, amado, o verbo de Deus, quando João diz o verbo de Deus, é porque Jesus é a palavra ativa. Desde a criação, o Espírito Santo trabalhava, amado, junto com o Pai e o Pai junto com o Filho. Deus, o arquiteto, ele idealizava o projeto do universo. E então ele mostrava para o Filho, que é a palavra, o verbo vivo. E Jesus é o encarregado de chamar a existência. Você entende isso, amém? O Pai traz o projeto, o Pai traz a planilha. Jesus é o verbo vivo para, que diz haja, que diz exista. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, diz: tudo o que se fez se formou a partir do que não se vê, porque foi chamado pela palavra. Jesus, amado, ele é antes da eternidade. O verbo já estava com Deus, porque o verbo era Deus. Você entende isso, amém? Jesus é desde a pré-existência.
Jesus não passou a existir naquela noite em Belém, não. Naquela noite em Belém, ele humanizou-se, ele encarnou-se, ele tornou-se homem. Mas ele já é muito antes disso, antes dos séculos dos séculos. Então a Trindade trabalha dessa seguinte maneira: o Pai projeta, que é o arquiteto, traz para o Filho o projeto, e o Filho diz: é isso que você quer, Pai? E o Pai diz: sim, Filho, é isso que eu quero. Então o Filho com grande glória, e nós só vamos entender isso quando nós vemos ele trabalhando. Amados, eu almejo tanto esse dia de ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando junto, que eu vou pedir para eles darem uma demonstração da criação. Eu digo: Deus, eu quero ver como que é esse negócio. O Pai diz: ok, então vou gerar algo aqui no universo para você ver. Deus vai fazer isso para nós. Então o meu projeto é esse. E Jesus então, cheio de poder, de graça e majestade, pega o projeto do Pai e ele começa a mover de alguma maneira que eu não sei. E ele começa a ver, e ele começa a absorver o projeto do Pai. Você entende isso, amém? É assim que Jesus trabalha até hoje, tá, filho? E quando Deus mostrou o projeto homem para ele, Jesus fez a mesma coisa. Serzinho cabeçudo. O serzinho para dar trabalho. Mas você ama isso mesmo, Pai? E o Pai diz: é tudo que eu mais amo, é a excelência da criação. E aí o Verbo diz: tá bom, vou absorver o teu projeto. E eu penso que Jesus olhou para nós e ele fez: vou absorver, hein, Pai? E o Pai diz: ok. E ele começa a ver aquele projeto, e aquele projeto começa a vir para dentro dele. Você entende isso, amém? E o projeto está dentro. E de repente ele agora precisa trazer à luz o projeto. Haja. Você entende isso, amém? Haja. Sabe que Deus chama o Filho quando criou o homem e diz assim: nossa imagem e nossa semelhança. Aleluia, Senhor. Jesus diz: é lógico, saiu de mim. Você entende isso, amém? Gênesis 1:26, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Diz: é lógico, eu absorvi o projeto, Pai. Você entende isso, amém? Eu absorvi o projeto. E aí, amados, seres como eu e você passa a viver no mundo e de repente pecamos. Presta atenção nesse mistério. Pecamos. Existia dois caminhos para nós, tá? Duas maneiras para Deus resolver isso: nos aniquilando. E Deus chegou a pensar nisso. Nos varrer da história, nos varrer do mar. Só existia duas maneiras: ou Deus acabar com tudo e nós nem existirmos mais, e nem ter consciência da existência, ou uma única saída. Por quê? Agora nós somos já o que saímos do Verbo. Você entende isso, amém? A realidade da raça humana: saímos do Verbo, já existimos. Ou destrói, ou nasce de novo. Você entende isso, amém? Ou destrói, ou nasce de novo. Não tinha mais como pegar o projeto original e absorvê-lo de novo e gerá-lo de novo. Agora, tem que pegar o mesmo projeto. Mas como, se o projeto já está feito? Agora, ao invés de eu absorver o projeto em mim para expeli-lo, agora eu tenho que entrar no projeto porque já está feito. Você entende isso, amém? Irmão, se você entender isso, você vai compreender a salvação nessa manhã. Se você entender isso, você vai ter uma dimensão do amor de Deus. Apóstolo Paulo diz assim: eu oro para vocês entenderem qual é a profundidade, qual é a altura, a largura, a dimensão do amor de Deus por vocês. Entenda isso.
agora só tem uma maneira, porque o projeto já está pronto. Só que esse projeto, diferente de todos os outros projetos, tem vontade própria. E foi aí onde nós botamos tudo a perder. Nós não soubemos fazer as nossas escolhas. E há muitos de nós que ainda hoje não sabem fazer escolhas. Tem muita gente celebrando o nascimento de Jesus, hoje, Natal, nos dias de hoje, já se preparando para cair na gandaia na comemoração do Ano Novo. Tem gente meio que se purificando para dizer assim: eu cumpri minha parte, agora me deixa. Irmãos, eu não sei aqui, mas no Brasil, você não encontra vaga nos hotéis dia 31 de dezembro. Eles estão lotados de adúlteros e prostitutas, homens e mulheres que agendam para no dia 31 se entregarem à carne. E era o mesmo que estava comemorando o nascimento de Jesus 6 dias atrás. Não entendeu nada por que ele nasceu. Não entendeu nada do projeto do nascimento de Jesus. Tem gente que passa o ano inteiro bebendo, prostituindo, mentindo, roubando. Aí chega o Natal: Jesus, jingle bell, jingle bell, jingle, jingle, jingle. Né? Que aliás o jingle bell nem faz parte do nascimento de Jesus. Aí traz o Santa Claus, o Papai Noel, e entra no meio da festa. Ô intruso, você não estava lá na manjedoura. Você entende isso, amém? De repente, José e Maria celebrando o nascimento de Jesus, os pastores cheios da glória de Deus na manjedoura, e aparece um velhinho, com um saquinho nas costas. Por que o mundo aceita isso? Porque não entenderam por que Jesus nasceu. Nós vamos nos malls, nós vamos nos shopping centers, e nós vemos uma árvore do tamanho do mundo em dezembro. Ué, mas não é proibido nós fazermos atos religiosos em locais públicos? Ué, sabe por quê? Porque não representa nada. É porque não representa nada. Porque quem abriu, quando você vai no shopping, que é o tempo da Páscoa, você não encontra uma cruz de todo tamanho no meio do shopping. Porque está celebrando Jesus nada, querido. Não entendem nada do nascimento de Jesus. Você vê as reportagens, as lojas vendendo, e toma presente para lá e toma presente para cá. Eu quero dizer que não tem problema você dar presente, tá, querido? Você pode dar presente. Aliás, se você quiser me dar presente, eu recebo. Desde que seja uma Ferrari. Estou brincando. Estou brincando, tá? Pode ser um Porsche. Irmãos, celebrar o nascimento de Jesus é muito mais do que isso. Celebrar o nascimento de Jesus é entender que agora não tem mais jeito de trazer o projeto de novo para dentro, a não ser se inserir no projeto. Ou o projeto é destruído. Você imagina Jesus olhar assim e dizer: Pai, só tem uma saída. E se você os ama tanto, Tu és um Deus que não és frustrado e nunca se frustrou. Não é agora que o Senhor vai ser: eu vou descer, eu vou entrar no projeto. E a Bíblia diz que isso para ele foi humilhante. Isso é para você ver como que você é, tá? Você está se achando que é alguma coisa? Para Jesus se tornar que nem eu, amado, foi humilhante para ele. Você consegue entender isso? Tem gente que pensa que é grande coisa. Pois é, ô grande coisa. Jesus, para se tornar igual a você, a Bíblia diz que foi uma humilhação. Por causa da nossa condição espiritual. Jesus, para se tornar igual eu, ele olhou para mim e disse: misericórdia, que humilhação me tornar igual Maurício. Mas o Senhor o ama, né? Quer inserir no contexto, quer salvar o projeto, Pai? E o Pai diz: eu amo e eu quero. Ele diz: ok, eu vou me tornar o Maurício. Ah, meu Pai, tá bom. Você entende isso, amém? E aí ele entra na história da raça humana.
E aí ele entra na história da humanidade. E aí ele começa, amado, a entrar no meio do projeto. E ele começa agora, amado, trazer uma mensagem de novo nascimento, uma mensagem de transformação. O que era para ser tão claro, não está tão claro assim para o mundo. O que era para ser tão claro, não está tão claro assim. As pessoas, amadas, elas passam um ano inteiro se prostituindo. E aí elas vêm no dezembro e querem entregar algo para Deus. E você tem que aceitar. É o meu sacrifício. Você tem que me aceitar. Deus não aceita. Deus só aceita se Ele quiser. Se Ele não quiser, eu não aceito. Adianta, amado, eu subir no altar, fazer cantata, fazer presépio, fazer isso, fazer aquilo, se a minha vida não condiz com isso, nada disso. Adianta, amado, eu cantar lindamente, quando na verdade o meu testemunho pessoal é uma porcaria. Não adianta. Celebrar o nascimento de Jesus, amado, é todo aquele que tem consciência do que é o nascimento de Jesus. O que é o nascimento de Jesus para você? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Ele não precisa responder. O que é o nascimento de Jesus para você? O que é o nascimento de Jesus para você? O nascimento de Jesus para mim, amado, é o verbo vivo, a palavra que cria, agora entrando num projeto para não destruir, mas para reformar, para restaurá-lo. E o verbo vivo continua ecoando dentro de mim e de você, dizendo: haja, haja. Irmão, e que projeto difícil de reformar, porque diz: haja santidade em ti. Daí vem um pensamento maligno na minha cabeça, ele diz: oh, misericórdia, haja, haja santidade em ti. Você entende isso, amém? Quantos sabem que Jesus está vivo? Jesus continua vivo, querido. O fato dele ter passado entre nós, amado, ele conseguiu nos dar livre acesso a ele e criou um caminho para o Pai, que é o estágio final do seu ministério. Eu não vou falar disso agora. Mas ele entrou no meio da humanidade para mudar a história da humanidade. Irmãos, a humanidade tanto sabe disso, que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ele dividiu as datas, ele foi capaz de dividir o calendário. Ainda que alguns não compreenderam, mas sentiram o impacto. Você entende isso, amém? Ainda que eles não entenderam por completo, eles sentiram o impacto da vinda de Jesus. Apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, no verso 15, ele diz assim: Jesus Ele é a imagem do Deus invisível. Você entende isso, amém? A imagem do Deus invisível. Emmanuel, Deus conosco. Você quer conhecer quem é Deus? Pronto, estou aqui. Foi assim que Jesus veio. A imagem do Deus invisível, para nos mostrar o caminho de volta, o caminho do resgate. Os profetas desejaram esse tempo. Irmãos, se os profetas, os reis, os sacerdotes pudessem hoje olhar o que nós estamos fazendo com o nascimento de Jesus, como nós estamos entendendo o nascimento de Jesus, eu acho que eles chorariam. E eles diriam: eles não estão entendendo nada, eles só estão na farra, eles estão só farreando, eles não estão entendendo absolutamente nada. Alguns usam a Bíblia de uma forma tão errada. Alguns usam a Bíblia, amado, de um jeito tão pessoal. A Bíblia é interpessoal. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Quando nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, então nós compreendemos o porquê que Jesus veio. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu, pessoalmente, como pastor, eu não tenho a mínima pretensão de barrar o avanço das trevas sobre o mundo. Não tenho a mínima pretensão.
Eu entendo que o meu ministério é preparar a noiva, só isso. O meu ministério é preparar a noiva para o encontro com Cristo. Você entende isso, amém? Não quero gerar uma nova doutrina para barrar o avanço das trevas ou algo do tipo, não. Então você não entendeu, não é isso. A verdade é que Deus vem buscar um povo seu, zeloso, de boas obras e puro. Amém? Então o nosso trabalho é tirar toda a impureza e dar um entendimento de quem é Jesus. Pergunta novamente para o irmão que está do seu lado: o que é o nascimento de Jesus para você? Ou melhor, pergunta assim: o que representa o nascimento de Jesus para você? É comilança? É beberrança? Enchendo a pança? Ou o nascimento de Jesus para você é Deus conosco, Emmanuel? Eu faço parte de um projeto eterno. Já não sou mais eu quem vivo, é Ele quem vive em mim. Sim, eu tenho que celebrá-lo, porque foi por causa que Ele veio que eu nasci de novo. Eu sou nascido de novo. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Antes eu andava perdido no mundo, sem eira nem beira. Antes eu andava sem rumo, sem direção e não sabia nem para onde estava indo. Hoje, porque Ele vive em mim, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou voltando para os céus. A Bíblia diz, amado, estou quase terminando. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram, eles disseram assim: eis que vos trago boas novas. Sabe o que é boas novas? Boas novas é evangelho. A palavra evangelho traduzido é notícia boa, boas novas. Os anjos chegaram e entregaram aos pastores o evangelho. Um evangelho cheio de experiências do novo. Um evangelho cheio de transformação, trazendo vida. E eu quero te perguntar nesta manhã: que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de experiência você tem vivido com o Verbo encarnado? Porque Ele encarnou. E a celebração do Natal é para isso, ou pelo menos deveria, para celebrar a encarnação do Verbo. O que aconteceu na sua vida? O que mudou na sua vida? E as pessoas que estão à sua volta, quantas pessoas mudaram de vida para melhor depois que se aproximaram de você, que entende do nascimento de Jesus? Quantas pessoas mudaram de vida para melhor depois que se aproximaram de você, que celebra o nascimento de Jesus, que entende do nascimento de Jesus? Quantas pessoas mudaram de vida? Que tipo de transformação causou em você e na vida de quem está ao seu lado saber que sim, Jesus nasceu? Que evangelho você tem pregado? Que boas novas você tem vivido? Que transformação aconteceu depois do nascimento do Baby Jesus? Porque o projeto do nascimento dele é para ele entrar na sua vida. O projeto do nascimento dele é para ele entrar em você e transformá-lo por completo. O apóstolo Paulo ora e diz assim: a minha oração, e oro com rogos e súplicas, para que Cristo seja gerado em vós. Você entende isso, amém? O projetor agora dentro do projeto, inserido, mudando completamente, reformando completamente, transformando. O que pecava não peca mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que fazia não faz mais. Você entende isso, amém? Mas se a boas novas do nascimento não fez nada isso com você, então você não recebeu ainda o evangelho. Então você ainda não recebeu o evangelho.
Mas se esse evangelho, se essas boas novas, sabe qual é a primeira característica que acontece com quem recebe as boas novas? Verso 17 e verso 18 de Lucas 2. A primeira coisa que você faz quando recebe isso é correr para Ele. Diga para o irmão que está do seu lado: correr para Ele. Na sequência, sabe o que os pastores fazem depois de correr para Ele? Deram testemunho. Diga para o irmão: correram para Ele e deram testemunho. Você entende isso, amém? Correram para Ele e deram testemunho dele. Os pastores ficaram tão impactados, amado, que saíram na circunvizinhança dizendo: venham ver o rei, venham ver o rei. Nós encontramos o rei, nasceu o rei da glória. Ah, se cumpriu a profecia que diz em Miqueias 5: ah, e tu, Belém Efrata, posto por pequena entre milhares, fosse a escolhida, porque de ti saiu o Salvador. Ai, se cumpriu Isaías. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Será que as pessoas entendem o que é isso? Será que eles compreendem o que é que esse menino representa? Será que o mundo entende o que é ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte? Será que o mundo entende o que é ser Pai da eternidade, príncipe da paz? Será que esse menino rei está reinando aí em você? Será que o rei da glória, o rei da glória, que se tornou gente, tem acesso a você, gente? Depende de como esse evangelho você tem recebido. Depende do que essas boas novas, as quais os anjos foram os primeiros a anunciar, causou na sua vida. A Bíblia diz: eles não celebraram só o nascimento de Jesus, fizeram a festa e voltaram para a sua vidinha. Não. A Bíblia diz assim: eles voltaram glorificando e louvando a Deus. A vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Eles não voltaram para os seus afazeres, eles não voltaram a viver a vidinha medíocre depois que celebraram o nascimento de Jesus. Eles passaram a viver uma vida transformada. Eu quero que você, amado, a partir desse Natal, você passe a viver uma vida transformada. Principalmente quem tem brigado tanto para celebrar o nascimento de Jesus. Eu espero ver vida transformada e eu vou cobrar isso o ano inteiro. As pessoas, e eu estou dizendo para a internet porque tem milhares de pessoas nos vendo. As pessoas que me bombardearam nesses últimos dias, eu vou cobrar de você, viu, pessoa? Uma vida transformada o ano todo, tá? Porque esse é o meu papel. Quando eu ver você bebendo, eu vou criticar você. Quando eu ver você adulterando, eu vou alertar você. Quando eu ver você roubando, eu vou dizer: para de roubar, porque ladrão não entra no céu. Você vai ter que me aguentar até Jesus voltar. Porque eu prego um Cristo que virou gente, para que você também virasse gente, tomasse jeito na vida e virasse gente. O Verbo encarnou. Coloque-se de pé no nome de Jesus.
aqui, Senhor, eu posso te sentir. Jesus, o Verbo que encarnou e me transformou, assumiu o meu lugar, assumiu o meu lugar, se humilhou, porque a minha forma não era das melhores, se humilhou, porque a minha forma não era das melhores, não era. Makes the deaf to hear. Vamos adorar. Right now, Vamos adorar. your blood takes away the curse. Right now.